Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse em nossos corações nessa manhã, traga consolo, conforto, ânimo, vigor, alegria, renove a nossa fé e a gente viva cada vez mais conforme a vontade do Senhor, com alegria nesse mundo. Alegria. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Amados, antes da gente começar o estudo, quero trazer a lembrança de vocês alguns cuidados que é importante a gente ter no decorrer da semana. É muito rico o momento de estudo da palavra do Senhor, no domingo matutino, ou no horário que Deus nos permitir, no domingo. Mas é importante, durante a semana, nós não nos esquecermos da nossa leitura diária da Escritura, da nossa oração pessoal, o nosso culto individual ao Senhor e também, em tudo quanto nos for possível, o culto doméstico. Então, nós temos uma rotina muito diferenciada que muitas das vezes nós não conseguimos organizar ou ter, muitas vezes, a família reunida para um culto doméstico. Mas a gente pode conseguir o nosso dia, porque o meu culto depende só de mim. E aí eu posso fazer de manhã, à tarde, de madrugada, posso fazer à noite. Eu não estou seguindo nenhum programa. Louvado seja Deus que voltamos à escola dominical, matutina aqui, que já tem a sugestão da lição. As leituras da lição que vai ser tratada no domingo podem ser suas leituras devocionais. Eu não estou lendo a Bíblia em 1 ano, eu não estou lendo a Bíblia em 10 anos, eu não estou lendo a Bíblia em 100 anos. Quem quiser enfrentar esse desafio aqui, eu aconselho aí o programa Leia a Bíblia em 100 anos. E aí isso dá esperança, já dá certeza que você vai viver 100 anos. Quer viver 100 anos? Faça o projeto Lendo a Bíblia em 100 anos. Então, essas leituras já são enriquecedoras, use ela para o seu devocional, ela já vai servir para enriquecer o seu entendimento do que vai ser tratado na lição. Também, o que for possível, leia da melhor forma possível o conteúdo da lição. Lendo não somente uma vez, mas mais vezes, para poder conseguir entender do que está sendo falado. Lembrando sempre que a revista, a lição, ela não é inspirada, ela é elaborada por homens, com técnicas pedagógicas dos nossos dias, com a avaliação humana. Assim, é importante ler, tanto para aprender, como para analisar se está bem tratado, bem escrito, bem comentado. Porque só porque é a revista, não quer dizer que é infalível, não. Só tem um livro que nós temos como infalível: as Escrituras. Então, assim, muitas das vezes é possível discordar da maneira como o autor da revista falou. É possível discordar até do que ele falou. Não que eu vá fazer isso hoje. Porque o elaborador dessa revista, ele colocou uma coisa desafiadora para nós, em especial a partir da lição de número 7. Você tem na lição de número 7 o desafio de caminhar de forma sucinta e muito sucinta por 5 capítulos da Confissão de Fé. Pense, se só no primeiro capítulo, que vai falar sobre a Escritura, tem 10 sessões, cada sessão não dá para esgotar num encontro matutino, imagine 5 capítulos da Confissão. Assim, o propósito da lição número 7 não é fazer você ser um especialista na primeira etapa da confissão, mas é lhe dar uma noção do que está colocado ali, do que você vai encontrar. E por que esses capítulos estão na confissão, estão na ordem como estão sendo colocados.
Então, praticamente a nossa lição hoje vai ser uma sucinta recapitulação, ou com declarações destes capítulos iniciais, e um entendimento de por que a confissão trabalha com essa ordem que a gente vai encontrando gradativamente se desenvolvendo na confissão, ok? Então vamos lá. Vamos começar então fazendo a leitura do texto básico que norteia a elaboração da lição. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Lembrando também que estamos em escola dominical, e em escola não é pregação. Pregação é um momento que nós estamos em culto e a proclamação da palavra de Deus, ela é para ser falada de forma autoritativa, com autoridade. É uma proclamação da palavra de Deus. Ambiente de escola, de aula, é diálogo. Pergunta, resposta, concordo, não concordo, discordo, quero entender melhor. Por que isso é desse jeito? Se o professor não gosta que os alunos falem desse jeito, não é a aula que ele está tentando passar. Porque a aula é assim. A aula é assim. É importante que a gente entenda isso, participe assim, que enriquecemos. Dizendo também que não existe pergunta sem sentido, pergunta besta. Se você tem uma pergunta, aquele assunto é importante para você e é necessário para o desenvolvimento do seu pensamento ou para a organização do seu pensamento. E essa organização do seu pensamento contribuirá para o amadurecimento da sua fé, para a organização da sua vida, para o controle das suas emoções. Então não existe pergunta boba, não existe pergunta besta, não existe pergunta sem sentido. Se é uma pergunta que você tem, é porque aquilo dali você precisa. Aquilo dali é importante, útil, necessário para você. Eu sei que é desafiador a gente fazer pergunta, que você vai ter que vencer muita timidez, muito medo, mas vença. Precisamos vencer. Estamos nessa luta para vencermos. Não é fácil, mas estamos aqui para vencer. E com a bênção do Senhor, vamos ir vencendo. Certo? Então vamos lá. Primeiro, vamos ler o texto, que é 2 Timóteo. 2 Timóteo. Aí vai ficar difícil, né? Primeiro vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Deixa eu só encontrar aqui na minha Bíblia para a gente fazer uma leitura uníssona. 3, 16 e 17 de 2 Timóteo. Leiamos todos em uma só voz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Caminhemos de forma sucinta primeiro nessa porção, relembrando o que está sendo dito aqui. Nessa porção diz, toda a Escritura. Então não é parte da Escritura, é toda a Escritura. Nós temos como toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Quando Paulo escreve aqui, ele está tendo toda a Escritura, só o Antigo Testamento, que era o que eles já tinham, e o que estava escrito. Mas nós entendemos toda a Escritura, tudo o que Deus nos deu, os livros inspirados. E toda a Escritura é inspirada. Então toda a Escritura ela foi movida, foi conduzida em todo o seu processo por Deus. Tanto Deus falou ao coração como o Espírito Santo inspirou a maneira de ser registrada.
E Deus também tem tratado da maneira como ela é preservada, que a gente vai ver na doutrina da providência. Deus não somente cuidou para que fosse registrada a palavra dele da forma como ele queria, como ele tem cuidado para que a sua palavra continue sendo preservada de geração em geração até o dia da sua vinda. Ele não parou a obra. Então, assim, toda a Escritura é inspirada por Deus, e por ela ser isto, ela ser inspirada por Deus, ela é autoridade, ela é a verdade, e ela tem uma grande utilidade para as nossas vidas. Qual é a utilidade da Escritura? Está escrito nela. Ela é útil para o ensino. Você quer ensinar? Qual é a melhor e maior autoridade para o ensino? A Escritura. A Escritura. É por isso que todo pedagogo deveria se submeter à Escritura primeiramente. Pedagogia sem a Escritura não é pedagogia. É um humanismo, um antropocentrismo destituído de Deus e da verdade. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Por que nós precisamos de repreensão? Primeiro, porque somos pecadores. Porque somos imaturos. Que se queremos repreender pecadores, ou queremos educar ou instruir quem é imaturo, para que seja maduro, o que é que nós devemos utilizar? É a Escritura. Não é o que eu acho, não é o que eu estou sentindo, não é o que fulano disse, a menos que ele tenha dito, norteado pela Escritura. Toda repreensão destituída da Escritura ou não orientada pela Escritura não vai produzir na vida da pessoa aquilo que Deus quer que seja realizado. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Algumas pessoas têm a tendência de achar, não, eu vou, falando aqui, trazer só para jovens, né? Trazer isso daqui só para jovens. Algumas moças ou alguns rapazes têm a tendência de estar namorando e achar, não, com casamento eu vou mudar, eu vou corrigir essa pessoa. Casamento corrige homem, casamento corrige mulher. Não, casamento não corrige ninguém. Quer corrigir? O que nós precisamos? Da Escritura. Da Escritura. Para correção, para educação na justiça. Eu quero instruir as pessoas para que elas sejam um cidadão de bem, um bom cidadão, uma pessoa educada, reta e íntegra. O que é que eu vou usar? As ideologias desse mundo? As ideologias dessa vida? Não. A Escritura. Ela tem toda essa utilidade, por ela ser a palavra de Deus, ela tem toda essa utilidade. E com essas declarações aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que ela abarca toda a necessidade da nossa vida. Tudo quanto eu preciso é abarcado pela Escritura. Então, assim, a pedagogia deve estar submissa à Escritura, a psicologia deve estar submissa à Escritura, qualquer ciência humana deve estar submissa à Escritura, porque a Escritura é dada para atender essa necessidade. É por isso que a Escritura, ela é a examinadora de toda a ciência, de todo entendimento, de todo conceito, de toda ação, de toda atitude. E aí é isso que ele vai concluir no verso 17. A fim de quê? Então, a Escritura tem toda essa utilidade com um propósito específico. E qual é o propósito? A fim de que o homem de Deus seja perfeito, seja íntegro, seja completo. O perfeito aqui fala sobre integridade e sobre estar completo. Ah, está me faltando algo. De vez em quando algumas pessoas dizem isso. Se está lhe faltando algo, do que você precisa? Eu preciso de uma viagem. Eu preciso de um casamento. Eu preciso de um marido. Eu preciso de uma mulher. Eu preciso de um filho. Se está lhe faltando algo, você precisa da palavra de Deus.
porque é ela que torna o homem perfeito, completo, preenchido. E não somente isso, ele vai acrescentar mais uma coisa: e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esses últimos dias, eu passei por uma crise existencial. Aquela coisa que aqueles momentos que você passa assim, que para e Deus vem e abre um pouco do seu coração e abre um pouco do céu para que você contemple alguns raios da sua santidade. Aí fiquei com aquela reação: meu Deus do céu, como é que é possível viver essa vida se tudo é pecado? Tudo que eu faço é pecado. O melhor que eu faço é pecado. Mesmo quando eu estou tentando acertar, eu estou pecando. Minhas motivações são cheias de pecado. Nada que eu faço está certo. Nada que eu faço é puro. Nada que eu faço, nada. Tudo está cheio de pecado. Então, e no final, quando chegar no dia do trono branco, vai ficar mais claro isso. Então, para que viver? Se no final você vai estar sempre errado. Tudo vai estar errado. Tudo que você pensou está errado. Tudo que você faz está errado. Tudo que você tem está errado. Tudo que você deseja está errado. E aí? Mas é aqui que entra a beleza aqui da Escritura. Essa parte aqui. A palavra de Deus, ela é útil para todas estas coisas. Para tornar o homem de Deus perfeito. E não somente isso, a segunda parte vem e enriquece. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como que eu posso sair de uma crise dessa? Crendo na palavra, buscando praticar a palavra, especialmente com fé. Porque foi encantador como Deus me tirou da crise. Que Ele me trouxe a lembrança, Hebreus 11:6. A declaração: sem fé é impossível agradar a Deus. E aí foi como se ouvisse os céus todos falando. Eu só estou pedindo que você creia. Caminhe com fé. Quer me agradar? Caminhe com fé. Faça as obras com fé. Obedeça com fé. É só isso. Então, mas assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E ele disse: e eu é que dou a fé. E eu dei. Ele disse: então, Senhor, me ajuda a caminhar de fato com fé. Minhas obras não são perfeitas. Nunca serão. Não tem nada em mim que seja perfeito, mas eu estou sendo trabalhado para a perfeição. E isso vai acontecer se caminhar com fé. E a palavra de Deus vem e ela é útil para habilitar-nos a isso. Esse é o entendimento que nós temos, essa é a matriz do entendimento reformado que nós temos. Por que é importante relembrar essa porção das Sagradas Escrituras? Porque agora, caminhando para a nossa lição, na lição de número 7, nós temos o fundamento e os ensinos da teologia dos símbolos de Westminster. Então você já deve ter pego, ou na internet, baixou um aplicativo que tem lá a confissão de fé. Se você não fez, faça, porque eu sei que celular você tem. Então é só baixar um aplicativo. Pastor, eu não posso comprar o livro. Você tem celular? Tem. Baixa o aplicativo. Na maioria dos aplicativos das igrejas presbiterianas e até de outras coisas, tem um aplicativo com a confissão com comentários.
Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Está errado. Está tudo errado de novo. Está igual eu. Está igual eu, não mudou nada. Então, nós temos lá a confissão e você já começou a olhar, né? E não só lá, mas você está aí também com a revista. E veja só, na revista, na página anterior, no final da lição 6, nós temos aqui uma distribuição, uma apresentação dos capítulos que estão na confissão. Então, capítulo 1 da confissão, de que trata? Da Escritura Sagrada. Capítulo 2, de Deus e da Santíssima Trindade. Capítulo 3, dos eternos decretos de Deus. Capítulo 4, da criação. Capítulo 5, da providência. Então, esses 5 capítulos são os que a gente vai tecer sucintos comentários nesta manhã. Mas tem outros que virão nas próximas lições. E os demais capítulos que compõem a confissão, você os tem aí até o capítulo 33. Quais são os temas que estão sendo tratados em cada capítulo? Cada capítulo, ele contém seções, ou seja, são declarações em parágrafos, que abordam um tema com inúmeros subtemas, para dar o âmago do que nós cremos acerca daquele assunto. Assim sendo, no capítulo 1 da confissão, que fala da Escritura Sagrada, nós vamos ter várias sessões falando sobre o que nós cremos acerca da Palavra de Deus. O que nós cremos e confessamos, por isso que é chamado confissão, é o que nós confessamos. Nós cremos e confessamos isso. Essa é a nossa confissão. Nós lemos a Escritura, examinamos a Escritura, recolhemos o ensino da Escritura, estruturamos numa ordem aqui do nosso pensamento, porque isso daqui, a confissão, é uma estruturação da ordem do pensamento, especialmente da ordem do pensamento do homem ocidental. E a gente precisa olhar esses detalhes. Que culturas têm suas formas de pensar. O oriental, ele tem uma outra estrutura de pensamento, a sua estrutura de pensamento tem algumas peculiaridades. A confissão, ela foi feita dentro da estrutura do pensamento do homem ocidental. É o europeu daqui, dessa parte, que influencia aqui a América. Que vem com uma forte influência também do pensamento grego, mas com algumas peculiaridades distintas. E é importante você saber isso, porque algumas pessoas hoje têm caído num erro de achar ou considerar ou fazer a declaração de que a confissão de fé pode ser considerada inspirada, mas não é. Ela é fruto de uma cultura e de uma teologia. E por isso ela deve ser examinada. Ela pode conter erros. E se você amadurecer na teologia, provavelmente você identifique algumas coisas que você vai precisar tratar com mais cuidado, examinar com mais profundidade para poder entender a linha de raciocínio que aqueles teólogos usaram. Então, às vezes, a maneira como eles declararam a fé lá não é a mesma maneira que nós estamos declarando a fé aqui. Mas eles declararam um pensamento e um posicionamento verdadeiro. E aí a gente precisa tratar isso também, essa distinção. Não é que eles falaram uma mentira, eles trataram esse ponto com essa declaração dentro da sua cultura. A gente vai continuar defendendo o mesmo ponto que eles defenderam, mas nós nos expressamos desse jeito nos nossos dias. Isso daqui não é erro, é diferença de cultura, de tempo. E aí você precisa entender, não é que a confissão veio com erro, é que você entende a cultura daquele tempo influenciando o texto. Sim. Então, é um texto rico, a confissão é um texto rico, foi um trabalho sério. Perfeito, meu irmão, perfeito.
Então, e é por isso que a gente pode estudá-los com responsabilidade e cuidado, mas sempre resguardando inúmeros cuidados para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento. Porque se eles fizeram um trabalho para a glória de Deus, que era o que os orientava, e se nós estamos estudando para a glória de Deus, nós vamos pegar todo esse material e, ao final das contas, nós não vamos exaltar os homens. Nós vamos exaltar a Deus. Como disse João Batista, convém que ele cresça e nós diminuamos. João Batista não disse isso, né? Mas a gente disse. João Batista falou na primeira pessoa, a gente fala na segunda, na primeira pessoa do plural. Vamos lá. Caminhando na introdução da nossa lição. A Confissão de Fé de Westminster possui 33 capítulos. Durante as próximas lições, ela servirá de ponto de partida para estudarmos a teologia dos símbolos de fé de Westminster. Sempre que oportuno, faremos menção aos catecismos maior e breve. Também buscaremos enfatizar aquilo que foi detalhado nos estudos concernentes aos credos nas primeiras lições. Nesta lição, nosso foco se volta para os capítulos 1 a 5 da Confissão. Não sei se você parou para observar, e ao ver aqui a lista, ou ter olhado no aplicativo, que você já baixou, acredito que sim, né? Você já baixou aí agora o aplicativo com as confissões. Daí você fica olhando assim, falando, mas por que os teólogos de Westminster começaram a confissão com o capítulo 1 sendo sobre da Escritura Sagrada? Se eu vou falar sobre Deus, sobre quem eu deveria começar falando? Deus. Se eu quero glorificar a Deus e exaltar a Deus, sobre quem eu deveria iniciar toda a minha declaração? A pessoa de Deus. Mas por que eles não começam com a pessoa de Deus? Porque aí só vai saber reconhecer quem é Deus, saber quem Ele é por meio da sua revelação. Ninguém consegue conhecer a Deus se Ele não se revelar. E Ele se revela por meio da Escritura Sagrada. Isso mesmo, exatamente isso. Então, eles começam exatamente preparando a base para que você entenda quem é Deus. Como o ser humano, por si mesmo, ele não vai compreender quem é Deus, a revelação natural fala dos atributos de Deus, mas ela não é suficiente para revelar a pessoa de Deus, o plano salvador de Deus, o relacionamento que Deus quer com o homem. A revelação natural, a criação, que tem toda essa grandeza, não fala estas coisas. Onde nós vamos ouvir estas coisas? Como nós vamos saber? Como nós vamos saber que Deus veio ao encontro do homem? Que Deus fala diretamente com o homem? Bem, porque Deus falou no passado. Como eu posso saber como Deus falou no passado e o que Deus falou no passado? Se Ele vem e fala somente conosco nesse momento aqui, nós ouvimos, nós cremos, nós guardamos, nós praticamos, mas quando nós morrermos, para quem servirá essa revelação que nós recebemos? Para mais ninguém. Como os outros poderão saber que nós, nesse momento aqui, recebemos revelação de Deus, revelação verdadeira, que mudou a nossa vida, converteu o nosso coração e nos deu a segurança de vida eterna? Bem, Ele veio. E Ele poderia fazer isso. Ele poderia fazer isso de geração em geração. Poderia repetir. Mas Ele escolheu dar a sua palavra. Ele escolheu dar a sua palavra. E se Ele é santo, Ele é sábio, então esse é o melhor caminho. Esse foi o caminho santo, não só é o melhor caminho, mas é o caminho santo,
é o caminho sábio, ter a sua palavra. Se ele a deu, ele a entregou a nós, ele conduziu para que ela fosse registrada, era para que assim se perpetuasse. Por isso os teólogos de Westminster começam com a palavra. Eu sei quem é Deus pela palavra. Se eu não tiver o entendimento correto do que é a palavra, eu não entenderei nada das doutrinas que a palavra coloca. Eu não compreenderei, nem me relacionarei correto com o Deus que deu essa palavra, cuidou da revelação da palavra e está revelado na palavra. Os opositores dos reformados, eles diziam: vocês trocaram um papa de carne e osso por um papa de papel. Mas, se nós entendemos o teor da palavra e a interpretamos da forma correta, então é uma bênção ter um papa de papel. Por quê? Em certo sentido, é isso que a gente defende. O único que é infalível e inspirado que nós temos aqui conosco é o texto sagrado. Nenhum homem é. Nem em algum momento. Não existe um momento em que um homem vai ser infalível e inspirado no sentido pleno que nós adotamos. Só a Escritura carrega consigo este atributo. De Cristo, né? E porque vem de Cristo que o tem. Assim, é importante, nós não vamos caminhar em muito, mas vamos ler, eu vou ler uma porção do capítulo 1 da Confissão. Capítulo 1. Vamos lá. Diz assim, a primeira sessão, isso não está na revista, né? A primeira sessão começa assim, do capítulo 1. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência, de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Então, a primeira sessão fala de por que a Escritura ela é indispensável. E aí vai alistar muitas coisas que dá para poder ir examinando gradativamente. Ainda, na seção 2 do capítulo 1, o que é a Escritura? Beleza, Deus deu a Escritura, agora o que é a Escritura? A seção 2 vai dizer que a Escritura são só os livros do Antigo e do Novo Testamento e menciona os seus nomes. A palavra de Deus é o Antigo e o Novo Testamento e são esses livros. E especifica os 66 livros que nós temos como Bíblia Sagrada. Os outros livros, os que nós os chamamos de apócrifos, inseridos no Concílio de Trento, pelo Concílio Romano, não são palavra de Deus. Daí a confissão já especifica isso.
Ainda mais. E aí a seção 3 do capítulo 1 vai destacar isso, que os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. É isso que nós confessamos. Algumas pessoas têm a dificuldade com a declaração da confissão, ou dizer que nós temos uma confissão, mas a confissão é aquilo que nós temos confessado. E nós confessamos isso. A Bíblia é só a palavra. É só esses 66 livros. Os outros não são palavra de Deus. A seção número 4 do capítulo 1 vai dizer: a autoridade da Escritura Sagrada, pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade, que é seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Por que nós recebemos a palavra de Deus e a temos com autoridade? E o que ela diz, a gente deve crer e obedecer e praticar? Porque é a palavra de Deus. Nós recebemos a palavra de Deus como palavra de Deus. Por isso que nós devemos orar e pedir que aqueles que pregam a palavra, ensinam a palavra, façam com fidelidade. Porque é a palavra de Deus. E a sua vida precisa da palavra de Deus para ser educada, corrigida, para ser exortado, para você ser aperfeiçoado. E se a palavra não for fielmente pregada e ensinada, você não vai ser corrigido, exortado, não vai ser aperfeiçoado. Não será um varão perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim sendo, então a seção número 4 fala sobre isso, que não depende. Não é porque o reverendo Augustus Nicodemos disse que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, o testemunho dele é insignificante. Por quê? Primeiro, o testemunho dele pode mudar, ele pode vir a dizer outra coisa. Não, é porque o concílio reunido lá em Westminster, no século XVI, na década de 40, declarou isso. Negativo. Não é porque a confissão diz. A confissão só está dizendo aquilo que a própria palavra diz. Ela só está ecoando. Nós aceitamos a Bíblia como palavra de Deus, não é porque a confissão diz, é porque a Bíblia diz. E a confissão só faz ecoar isso. Ela é só um papagaio. É só um papagaio. A confissão é só isso. Então ensine um papagaio bem, que o papagaio vai dizer: dá o pé, louro. Beleza. E é isso que a gente precisa ser. Só um dá o pé, louro. Não precisamos ir mais que isso. A seção número 5, vai dizer sobre como a igreja deve agir diante disso, né? Testemunhar. Porque não é a igreja que tem autoridade sobre a Bíblia. A igreja testemunha da Bíblia. E assim vai aí a seção número 6 vai falar sobre como que a Bíblia abarca toda a nossa necessidade para a salvação e preenche as nossas vidas. A seção número 7, que na Escritura, e aqui é interessante isso, na Escritura, a seção número 7, não são todas as coisas igualmente claras. No capítulo 1 já vem nos dando regras de interpretação da Escritura. Aprenda a interpretar a Escritura. E vai dizer: não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidente a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro caso da Escritura, são tão claramente expostas e explícitas que não só os doutos, ou seja, aqueles que são entendidos, esclarecidos, que estudaram, mas ainda os indoutos, aqueles que não estudaram nada, que não sabem ler, que não sabem... os doutos e os indoutos, o que a Bíblia fala sobre a salvação, todos podem alcançar suficiente compreensão. É isso que nós confessamos. Você vai dizer, alguns irmãos da tradição pentecostal vai dizer: nós não temos confissão porque nós cremos na Bíblia. Não precisamos de outro documento. Porque nós cremos que todas as pessoas podem ouvir e crer no Senhor Jesus. Ela não precisa saber ler e escrever para crer no Senhor Jesus.
Certo? Mas a gente está confessando isso. Você fala, você professa isso com seus lábios, que é o que você crê no coração, mas a gente professa a mesma coisa com os lábios, que é o que nós cremos no coração, e nós temos um documento. Então, é isso daqui. Então, todos nós temos uma confissão e somos chamados a ter. E é importante que a nossa confissão esteja clara em palavras. Provavelmente a sua confissão particular está aquém desta confissão. E aí ela é importante para você avaliar quanto que a sua confissão particular precisa crescer para estar à semelhança dessa confissão. Todos nós temos uma confissão particular. Se Deus nos desse a oportunidade de transcrever o que nós cremos e confessamos e vermos diante de nós, aqui agora, nós veríamos que muitas coisas que nós cremos e professamos estão distantes das Escrituras. Então, daí por isso, um trabalho organizado e submisso às Escrituras nos ajuda a examinar e nortear para onde devemos crescer. Assim vai indo, cada sessão vai trazendo novos esclarecimentos. A sessão número 8 vai falar sobre a questão do grego e do hebraico e sobre como tratar controvérsias dentro da igreja. Se você está tendo uma dificuldade dentro da igreja, seja relacional, seja de entendimento de doutrina, o que você vai fazer? Consulta a Escritura. Lembro-me que em certa feita, a gente estava tratando alguns anos atrás, na nossa congregação, aí sobre uma dificuldade que tinha se levantado na mudança de obreiro, e aí uma pessoa dentro do plenário ali, que estava, na assembleia que estava ali reunida, pegou e disse: eu não aceito um líder que seja solteiro. Como que ele pode me aconselhar, eu sendo um homem casado, e vai tratar os problemas de família? Ele não entende nada disso. Ele não viveu nada disso. Aí eu disse: qual é o problema da família que geralmente acontece? Eu discutindo, eu e a minha esposa, ela não concorda comigo, eu não concordo com ela, a gente não chega num acordo. Ela não me obedece, ela não faz o que eu mando. Então você precisa de experiência para tratar esse problema? Então você não precisa de experiência, você não precisa de anos de vida, você precisa da Escritura. E a Escritura já diz e trata tudo isso com propriedade. Que quem é a esposa, quem é o esposo, que Deus deu a esposa para completar o homem, que o homem precisa desse complemento, para que eles cumpram a vontade de Deus e o plano de Deus. Eles devem viver em união e harmonia, tem que dividir a vida, tem que se sujeitar um ao outro, e existe um cabeça, e existe a auxiliadora. Então, tem papéis, tem situação, tem comportamentos, tem relacionamentos, todos feitos com humildade e em piedade. O homem tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. Então, está claro na Escritura. Muitas das vezes, o problema é porque muitos maridos não estão amando a esposa como Cristo ama a igreja. E aí eles tratam com pecado, e a resposta das esposas é responder com mais pecado ao pecado sofrido. Aí é um acúmulo de pecados. Como é que você trata pecado? Com a Escritura. E ora para que o Espírito Santo nos convença. Aí, nós temos na sessão número 8, como tratar relacionamento, controvérsia, seja doutrinária, seja lá o que for. E
os demais, na seção 9, são a regra infalível de interpretação da Escritura, é a mesma Escritura. O que eu vou usar para interpretar a Escritura? A própria Escritura. Por que isso é importante? Em especial, trazer aqui uma linha de pensamento da interpretação escatológica. Algumas pessoas usavam o livro de Apocalipse para poder dizer que João viu gafanhotos gigantes batendo suas asas com cara de homens. E aí ele estava vendo, como ele não sabia o que era, ele estava vendo helicópteros, homens pilotando helicópteros no futuro. E aí, como ele não tinha com que identificar isso, ele disse que eram gafanhotos gigantes, porque as hélices dos helicópteros ficam batendo e ficam parecendo grandes asas, semelhantes a dos gafanhotos, e aí ele não sabia como descrever, mas parecia que era um homem que estava dentro lá da cabine do helicóptero. Ele falou de helicópteros, ele falou de tanques de guerra que cuspiam fogo. Ele não conhecia bala de canhão, ele não conhecia míssil. Não, ele não está dizendo isso. Ele falou de gafanhoto. Gafanhotos gigantes. E por que ele fala de gafanhotos? Porque ele está usando a linguagem dos profetas no Antigo Testamento. E naquela cultura, eles sabiam o que era um gafanhoto, e o problema é que o gafanhoto trazia a destruição e o mal que fazia. E quando ele vê um gafanhoto gigante, ele está dizendo para os primeiros leitores e ouvintes que o que eles entendem de forma natural, o problema que o gafanhoto traz, vai vir de uma forma que eles não têm a menor noção do tanto que vai ser. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando de helicóptero. Ele está falando do juízo de Deus que vem dessa forma. Poderá vir até por meio de helicópteros. Mas ele não está falando de helicóptero. Então, assim, a confissão deixou esse alicerce no primeiro capítulo de uma forma, assim, singular, rica, muito boa. Aí, nós temos a última sessão, que vai falar sobre o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas devem ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos dos concílios. E aqui ela já fecha isso. Ela fecha isso sobre si e sobre todos os demais. Então, qual é a autoridade? O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm que ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos dos concílios, todas as decisões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares. O juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando na Escritura. Então é por isso que a própria confissão não atrai para si essa autoridade. Ela diz, ela deve ser examinada pelo Espírito por meio da Escritura. Então essa base que coloca. Então, com essa base aqui colocada, o que nós temos então sobre Deus? O que nós cremos sobre Deus? Aí vem o capítulo 2. Agora que nós temos uma base, agora que nós temos a Sagrada Escritura, temos a base correta para ler e interpretar a Escritura e usá-la na nossa vida, vamos começar a consultar. E aí, a coisa mais importante que nós devemos consultar é o autor dela. Não é para esquadrinhá-lo, não é para fazer aquele trabalho de perícia, é para entender o que ele revelou de si, para que nós o conheçamos. E aí o capítulo 2 vai ser o que nós cremos sobre Deus, que vem Deus e da Santíssima Trindade. Nós cremos num Deus que é um em essência, três em pessoa. Mas isso não tem nada na criação que possa exemplificar isso. Tem mesmo não. Deus é revelação.
o ser de Deus, nós o conhecemos por revelação. E não existe nada na criação que possa se comparar com Deus, porque tudo que é criado é posterior. Tudo que é criado tem que ter início, tem que ter fim. E Deus não tem início nem tem fim, então não tem como você colocar nada que se compare a Ele. É por isso que nós encontramos alguns atributos de Deus na criação, não todos, alguns. É por isso que nós refletimos alguns atributos de Deus, não todos, porque não tem nada na criação que possa refletir Deus na sua totalidade. Então, e o propósito da Escritura, na confissão, é pegar esse ensino da Escritura e colocar em declarações sucintas, que você vai mastigando de pouquinho em pouquinho. Você não come de uma vez, porque vai dar uma grande indigestão. Você mastiga de pouquinho em pouquinho, mais lento do que você mastiga chiclete. Ah, mas hoje ninguém mais mastiga chiclete, né? Antigamente, na minha cultura, muita gente mastigava chiclete, até virar borracha. E depois usava a borracha para colocar no pneu. Nas cadeiras debaixo da igreja, no banco. Então, o que nós cremos sobre Deus está no capítulo 2. Quanto poder Deus tem? Quanto Deus é poderoso? Capítulo 3. Deus é muito poderoso, porque foi Ele que criou todas as coisas. Ele criou tudo. Nada do que existe veio à existência sem ser por Ele. Tudo Ele criou. E assim, eu pulei. Isso daí é o capítulo 4 que fala o quanto que Ele é poderoso. Mas deixa eu voltar aqui, deixa eu trazer, porque essa linha de raciocínio aqui da confissão, ela é muito boa, porque ela traz uma coisa que é peculiar da teologia reformada. E eu já ia pulando. Que é o seguinte, a confissão traz quem é a Escritura, o que nós cremos sobre a Escritura, quem é Deus, que é o capítulo 2, e acerca do poder de Deus, quanto poder Ele tem, vai mostrar esse poder, que Ele tem o poder de ser e elaborar todas as coisas, pensar todas as coisas. Por isso, Ele já na eternidade deliberou tudo. Deus não tem planos novos, os seus planos são planos eternos. Coexistem com Ele. E Ele decretou todas as coisas desde a eternidade. Então, o decreto de Deus antecede a criação. A criação é a realização, é a consumação do decreto. Então, não é que Ele um dia... E aí aqui que entra algo chocante para a gente. Na revelação do ser de Deus, essa questão do Deus ser um em três pessoas é um choque? É. Mas agora essa questão de Deus ter decretado tudo antes da criação é um choque tal qual o Deus ser um em três pessoas, porque não é que houve um tempo que Deus resolveu pensar e decretar as coisas. É que os decretos de Deus são eternos como Ele é, ou seja, sempre existiram. Sempre existiram. E aí, por que isso é maravilhoso? Maravilhoso demais e não há comparação. Em especial para a gente, é que não existe Deus, nenhuma novidade. Deus não está sendo pego de surpresa com o que nós estamos passando de dores, angústias e aflições. Faz parte do plano dele. Não existe surpresa de eu ter perdido o cabelo, estar perdendo o cabelo. Às vezes a gente fica indignado, especialmente quando está na juventude, né?
minha orelha, meu nariz, minha testa, meu olho, minha bochecha, por que Deus fez isso? E tal, e tal, e tal. Por que eu tenho cabelo preto? Por que eu tenho cabelo cacheado, liso? E a gente fica com aquela crise existencial. Mas quando você estuda o decreto de Deus, Deus decretou todas estas coisas. Elas não são acidente de percurso. Elas não são sem propósito. Elas não são sem propósito. Deus cuidou e teve isso para todo o sempre, acerca da nossa vida. Por isso que a Escritura vai dizer, com amor eterno, eu te amei. Ele nos ama, aqueles que Ele escolheu, Ele os ama desde sempre. Nós somos focos do amor de Deus. Deus quebrantou aqui o meu coração de uma forma assim que eu tive que me controlar quando o Ítalo, orando, falou, Senhor, se o Senhor não nos perdoar, o que nós vamos fazer da nossa vida? O que vai ser da minha vida? Se o Senhor não me perdoar, o que eu vou fazer da vida? Nada. Porque a nossa vida não faz sentido sem Ele. E quando a gente começa a entender que Ele nos ama com um amor eterno e nós precisamos dEle, é encantador isso. Os decretos eternos e vão mostrar que esse Deus não apenas pensou e planejou, Ele executou quando da criação. Ele tem poder para realizar os seus pensamentos e os seus desejos. Jó declarou, quem é que pode frustrar os planos do Senhor? Nenhum dos seus desígnios. Então por quê? Porque ele é onipotente. Quem é que pode realizar todos os seus desígnios? Só quem é onipotente. E Ele o é. A criação mostra, a doutrina da criação, no capítulo 4, mostra que Ele tem poder para criar. E criou tudo quanto Ele planejou. A doutrina da providência, no capítulo 5, vai falar, a providência, a gente não usa ele no conceito popular. Você ouve muitas das vezes algumas pessoas religiosas falar, a providência divina está cuidando disso. Quando a gente fala sobre a providência divina, nós estamos falando sobre como Deus controla, governa, conduz todas as criaturas que Ele criou e toda a sua criação. É outra coisa chocante. Vamos lá, eu vou lá para o capítulo 5, fazer a leitura de uma porção que muito nos choca. Capítulo 5. A primeira sessão. E aí a gente já caminha para a conclusão, viu? Eu vou... Porque é um desafio você ter que falar de um pouco sobre 5 capítulos da confissão assim, de uma forma corrida. Primeira sessão do capítulo 5 da confissão. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, aqui que entra o choque que arminianos não gostam. Eu digo logo quem é que não gosta. Nem arminianos, nem os romanistas. Por conta de tudo isso, Deus, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, o que Ele faz? Que a gente defende com a doutrina da providência. Ele sustenta, Ele dirige
Ele dirige, ele não só sustenta, porque o que é sustentar? É manter com vida. É manter com vida. O salmista diz que se o Senhor tirar o seu espírito, o homem morre, o homem padece. Então, tudo permanece, todas as leis da física não são eternas, não são imutáveis. Elas permanecem porque é Deus que sustenta. Então, ele sustenta, ele dirige. Então, ele dirige toda a criação. O sol, a lua, as estrelas, os animais, os insetos, os bichos, as pessoas. Ele dirige todas as pessoas. Toda a criação. E não somente isso, mas veja só, ele sustenta, dirige, dispõe. O que fala sobre dispor? Como vai agir? O que vai fazer? O que faz acontecer? Nada acontece sem ser da vontade de Deus. Então ele sustenta, dirige, dispõe e governa. É ele quem levanta, é ele quem derruba. É ele quem exalta, é ele quem humilha. Aí entra o grande choque do ser humano, né? Se é ele quem faz tudo isso, aonde está o meu livre-arbítrio? Bem, o seu livre-arbítrio, ele está lá na Confissão de Fé, no capítulo 9. Daí você vai lá e estuda depois. Mas a gente vai chegar lá e tratar de forma sucinta sobre ele. Por hoje, vamos caminhar com estes 5 capítulos iniciais, que esta é a base que vai indo. Então, o que nós cremos sobre as demais coisas? Está nos demais capítulos que virão na confissão, que nós veremos nas próximas aulas. Que Deus em Cristo nos abençoe e que a sua palavra traga cada vez mais consolo e conforto para as nossas vidas, estabilidade, segurança, para a gente cantar cada vez mais. Que segurança tenho em Jesus, pois nele eu gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Vamos sair contando essa história. Que Deus nos abençoe. Amém.